A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo, como você já sabe, é a divulgação da doutrina. E é por isso que reunimos aqui o melhor acervo possível de matérias espíritas. Estamos reproduzindo a programação da Web Rádio Estação da Luz de Natal, da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, para que você encontre no mesmo lugar o acervo que atenda às suas necessidades, seus estudos, suas pesquisas, seus lazeres. Muito obrigado mesmo pela sua companhia, mas agora nós vamos a um programa especial, programa espírita, eu, você e Emmanuel. Sacudir o pó, com Vera Costa, Alércio Renner e convidada Daniela Aparecida na Web Rádio Cristo Consolador. Programa imperdível, muito obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Boa noite a todos, que a paz, o amor do nosso Mestre, Senhor Jesus, nos envolva hoje e por todo sempre. Boa noite, Alessio, Dani. Boa noite, Alessio, boa noite, Verinha. Obrigado por mais uma quarta-feira, uma oportunidade de aprendizado com vocês. Obrigado por mais um convite. Boa noite a todos. Boa noite, Verinha. Boa noite, Dani, nossa convidada de hoje. Boa noite aos nossos queridos telespectadores que já estão aqui nos acompanhando, nos assistindo. Agradeço também a oportunidade de estarmos aqui. Nós que agradecemos, né, Alessio, a presença da Dani, né? Não tem a dúvida. Nossa companheira lá do nosso CAE, né? Companheira dos trabalhos, da casa. Seja muito bem-vinda, Dani. Já vou anotar aqui para algumas datas, tá? Pode já anotar. Fechando aqui, né? Pode anotar. Fico muito feliz em participar. Nós também ficamos muito felizes com a sua companhia. E Alessio também, né, Alessio? E hoje eu vou ler a mensagem do livro Dias Melhores, para a gente já estar se harmonizando, né? E fazendo a preparação. Saiu Mãos à Obra, do livro Dias Melhores, de Carlos Barcelli, pelo irmão José. Se caíste, levanta-te. Se erraste, recomeça. Se fracassaste, retoma a luta. Se feriste alguém, pede perdão. Se te precipitaste, reconsidera. Se criticaste, faze melhor. Se atirastes pedras, recolhe-as. Se humilhaste, humilhar-te. Se avançaste indevidamente, recua. Se cometestes falhas, reparas. Se culpado, não te eximas. Se o trabalho te espera, mãos à obra. Nossa, tem tudo a ver com o tema da noite de hoje. Abri assim, mas sabemos que não foi por acaso, né? É um grande convite para a gente, mãos à obra, né? Levantar e sacudir a poeira, como é o tema da noite de hoje, que a gente reveja os nossos conceitos, as nossas atitudes. É um convite do nosso irmão José, né? Pelo Carlos Barcelli, para que a gente vá sempre revendo, né? Sempre observando as nossas atitudes, não nos colocando naquele patamar de vítima, nem também no patamar de que eu estou certo e o mundo todo está errado, mas que a gente se observe e que recomece, né? E mãos à obras, como diz a mensagem, não é mesmo, Alessio? Isso sim, Verinha, exatamente, né? E eu acho o mais interessante nessa mensagem que você deu para a gente é a simplicidade daquilo que a gente precisa, né, fazer, que a gente precisa simplificar mais as nossas vidas, né? A gente, às vezes, fica descabelando, fica preocupado,
a gente sofre por antecipação, por uma situação aqui, outra lá, quando muitas vezes a solução está ali, na nossa frente, né? A gente que muitas vezes, com o nosso orgulho, né, não deixa a gente avançar, né, nessa simplicidade. Conforme ele coloca aí, quando a gente fere alguém, quando a gente fala alguma coisa, quando a gente discute com alguém, quando a gente está meio chateado com o chefe, está meio ruim numa situação, a gente fica lá e agora, meu Deus. Quando na verdade é só ir lá e se retratar. Se a gente feriu, se retrata, né? Desde que seja de coração. Se nós somos o ferido, né? Não vamos levar isso para frente, adiante, vamos se preocupar com coisas mais importantes. Então, eu achei bem interessante, além do conteúdo, a simplicidade para muitos dos nossos desafios, né? A gente que às vezes complica demais aquilo que a gente já sabe o que tem que fazer, mas a gente fica protelando, achando que vai se resolver sozinho, e não se resolve. Então vamos assim, agradecendo esta linda mensagem, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, da noite de hoje. Então é bom que já vamos nos harmonizando, já vamos neste momento indo de encontro ao nosso mentor individual de cada um de nós aqui, dos presentes. Aqueles que vão entrar depois no programa gravado também, neste momento, vai se conectando com o seu mentor. Já vamos nos harmonizando, sentindo o seu abraço espiritual. Lembrando que esse mentor nada mais é aquele nosso anjo de guarda, amigo, designado por Deus, para que possa ficar sempre junto conosco, nos orientando, nos dando conselhos, onde nós conseguimos ouvir esses conselhos através da nossa intuição, aquela ideia que vem na nossa mente, aquela palavra que muitas vezes quase sai pela boca de forma automática, nada mais é do que essa nossa intuição, essa nossa comunicação com esse nosso anjo amigo. Então, que possamos agradecer a Deus, a Jesus, por termos este espírito amigo ao nosso lado, sempre nos apoiando. Já vamos também envolvendo a nossa querida mãe espiritual, Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, que nos envolve no seu manto de luz azul celeste, nos amando, nos protegendo, nos orientando com todo amor e carinho que uma mãe tem para com seus filhos, que possa também estarmos sentindo esse manto protetor da nossa mãe, principalmente naqueles momentos de angústia, de aflição, possamos sentir esse seu manto protetor, nos dando toda a força necessária, toda a proteção que precisamos para nos reerguermos e seguirmos adiante. Essa nossa mãe querida já nos conduz na presença do seu Filho amado, nosso Mestre Jesus, que diante dele agradecemos por tudo que ele fez por nós, pela humanidade, agradecemos pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos de amor, de paz, renúncia, coragem, perdão, fé, dentre tantos outros exemplos, que possamos mirar no seu modelo de vida e também nos transformarmos internamente em uma pessoa cada vez melhor. Agradecemos e esse nosso amigo já nos conduz na presença do nosso Pai maior, nosso Pai Criador, que diante dele, de joelhos em espírito, nós agradecemos pela oportunidade da vida, agradecemos pela oportunidade das sucessivas reencarnações, agradecemos pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, agradecemos por nossas faunas, floras, agradecemos, enfim, por tudo que temos e somos, com a prece que seu Filho nos ensinou quando ele aqui esteve. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. E assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então assim, vamos dando sequência para darmos início a mais um programa Eu, Você, Emmanuel, na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja, graças a Deus, cumprimentando a todos, né, neste momento. Já vamos também iniciando a nossa leitura da noite de hoje.
onde faremos a nossa reflexão do livro Pão Nosso, da coleção Fonte Viva, de Emmanuel. O item hoje, da noite de hoje, é o 71, sacudir o pó, né? Eu ia falar sacudir a poeira, porque nós falamos tanto disso, eu e a Dani, antes de começarmos, a gente estava conversando, né? Inclusive sobre a música, né? Sacudir a poeira. Mas é sacudir o pó. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacude o pó de vossos pés. Jesus, Mateus capítulo 10, versículo 14. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, retirando-se desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito na base da vida, em face da ignorância e da perversividade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confundir a outrem a semente da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos que, em vez de nos conduzir à tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós? Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, porque há perda de tempo em sentenças acusatórias. Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras, acaso, que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo a nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Olha que convite, né? Como já iniciamos hoje com a mensagem, né? Do irmão José, que também nos fala mãos à obra, né? Que já vem nos convidando também para a gente ir buscar, né? Sacudir essa poeira. Quando Jesus nos diz, né? Disse aos apóstolos, né? Aos apóstolos para não, para sacudir a poeira, para não ligar, né? Se na cidade ou na casa que ele fosse empregar não quisessem ouvir, para eles continuarem o caminho, né? Quis dizer muito também não guardar mágoa, né? Não guardar ressentimento. Podemos também entender como não aceitar provocações, não é? Que muitas das vezes eles foram, né? Muitos provocados por questões, né? Do evangelho, da boa nova. Não guardar ressentimentos, não nos deixar chatear, porque muitas das vezes a gente fica até meio chateado também. Algumas vezes não, a maioria das vezes, né? A gente se deixa, né? Se deixa atingir por uma palavra, por um comentário maldoso,
E Jesus, né, quando disse sacudir a poeira, é justamente sobre isso, para que a gente não falou para os apóstolos e deixou essa lição para nós, para que a gente não leve em consideração o que o outro, né, está achando, o que o outro está dizendo. Essa orientação, se os apóstolos tivessem levado a sério tantas coisas que falaram sobre eles, eles não teriam dado, né, continuidade à Boa Nova. Pelo contrário, eles levaram muito bem o ensinamento de Jesus. Sacudiram o pó e seguiram, né? E seguiram adiante. E nós sabemos muito bem, graças a Deus, o quanto eles seguiram, né? E depois tantos outros também, porque também não levaram em consideração as críticas, as chacotas, né? E tantas coisas que nós sabemos que aconteciam e ainda acontecem nos dias de hoje, né? E muitas vezes nós agimos assim. No primeiro não, a gente já desiste, a gente já deixa para lá, a gente já não busca, né? Esse sacudir a poeira, sacudir o pó. A gente ainda usa aquele termo assim, não quer? Tá bom, então não vou fazer. E também não vou fazer para mais ninguém, né? A gente já joga mesmo a toalha, e que é muito mais, vamos dizer assim, para nós ainda, né? Porque como a gente joga sempre a culpa no outro, né? Para nós ainda até seja até para a gente justificar. Usamos muito isso, né? Eu não fiz porque o outro não quis, eu não fiz porque não deixou, ele nem me permitiu falar, e assim vai, né? Então, nós vamos sempre usando justificativas e não levamos a sério, não levamos em conta esse sacudir o pó e seguir em frente, né? Seguir adiante nas nossas convicções. Não é mesmo, Dani? Isso mesmo, Verinha. Nós temos que nos defender, principalmente de pessoas tóxicas, né? Como diz aqui a mensagem, mesmo diante dos desafios, só um momento aí, eu vou ler a primeira mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, o penúltimo parágrafo do Instruções dos Espíritos ao Dever. Quem quiser acompanhar, ler mais completo, está no capítulo 17, Instruções dos Espíritos ao Dever. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta, é austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É um tempo juiz e escravo em causa própria, né? Aí o que esse texto quer dizer, o nosso irmão Lázaro, né, que nos deixou essa mensagem, que mesmo diante dos desafios, devemos seguir em frente, pois Lázaro, nesta instrução, nos diz que devemos amar não porque para nos preservar dos males da vida, mas sim porque transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Assim seguimos em frente. Inclusive, também temos um exemplo aqui que no curso de aprendizes desenvolvíamos alguns deles. Um deles vem bem de encontro ao que estamos falando. O seu mau humor não irá resolver seus problemas. Por exemplo, você tem um problema no trabalho, daí você briga com seu gestor, briga com seu colega de trabalho, briga com o cliente, vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar, não vai resolver o seu problema. Muitas vezes vai até piorar, talvez aquela pessoa que estava ali com boa vontade de auxiliar, de ajudar você a resolver aquele problema, ou ele vai ficar na dele, não vai falar nada, ou vai ficar até com raiva de você. Então, sempre quando tivermos os desafios, pessoas tóxicas, às vezes você quer alcançar algum patamar, progredir, sempre tem alguém que fala assim, mas não vai dar certo, não adianta. Não ouça
essas pessoas. Sempre tenha fé em Deus, em Jesus e siga em frente, não é, Alessio? Sim, Dani, exatamente. Na verdade, a gente entende que essa mensagem ela é meio que para a gente parar de mimimi também, né? Tem uma frase que eu não sei de quem que, que é muito simples, né? Que fala assim, o importante é o que importa. E apesar de parecer uma coisa óbvia, a gente não faz isso na prática. A gente se desgasta muito com um desentendimento. A gente coloca ali uma energia, pegando esse exemplo que você falou do ambiente de trabalho, é um exemplo clássico, né? Que normalmente as pessoas não pensam iguais às outras, né? E como a gente passa a maior parte da nossa vida ou no trabalho ou em casa, provavelmente é onde a gente terá os maiores desafios, né? Os maiores experiências. E muitas vezes, por algum desafio quando se apresenta, a gente quer colocar a nossa posição, a gente quer se colocar como se fôssemos o dono da razão e acaba impondo algumas coisas. E quando a gente tenta fazer isso, seja no trabalho, seja na sua casa, a gente tem problema, a gente tem conflito. E a gente se desprende ali uma energia terrível. E fica aquele climão, né? Ou em casa, ou no trabalho, durante dias, às vezes, semanas, talvez. E o quanto de energia ali que a gente está deixando de poder direcionar uma energia boa, né? Quando a gente tem um clima bom dentro de casa, do nosso lar. A gente já falou aqui que quando a gente faz o evangelho no lar, por exemplo, nossa casa vira um ponto de luz, de energias boas e confortantes, que quando a espiritualidade de luz precisa fazer um auxílio em algum acidente de carro, alguma coisa na rua, alguma pessoa que talvez esteja passando por um problema ali de obsessão, que seja lá o que for, são essas energias desses lares, né? Ou desses ambientes de trabalho que tem ali uma energia boa, né? Uma vibração boa, é que os espíritos de luz fazem uso para auxiliar nesses trabalhos. Então, olha a importância que a gente tem. E a gente fica direcionando as nossas energias para essas coisas, ficar valorizando esse mimimi que a gente fala, né? Às vezes ouve alguma coisa que a gente não gosta, alguém faz uma brincadeira que a gente não gostou, alguém pode falar num tom que a gente não concorde, e a gente fica remoendo aquilo. Então a mensagem ela vem nesse sentido de, cara, não dá importância para essas coisas que são simples, entendeu? Vamos guardar energia para aquilo que importa, vamos guardar energia para aquilo importante. O mesmo tempo que a gente gasta emanando energias e pensamentos ruins para aquela pessoa que a gente acabou de discutir, ou que a gente discorda, né, de chefe, por exemplo, alguma coisa assim, a mesma energia que a gente desprende ali, a gente poderia estar desprendendo para emanar energias boas para quem está desempregado, para quem poderia dar a vida para estar ali no nosso lugar, empregado, recebendo, né? Quantas pessoas não estão aí desempregadas, e principalmente em dia de hoje, né? Um dia difícil, né? Um dia de greve, um dia que afeta bastante gente na rua. É um exemplo perfeito, né? Para a mensagem de hoje, que a gente fica ali desprendendo, xingando, né? Poxa, tanta gente querendo trabalhar, os caras de greve, não sei o quê, a gente se ferra para ir, para voltar, aquela confusão danada. E a gente, como que a gente está? Como que a gente reage? Essa é uma situação, né? Agora, tem muita gente que gostaria de estar trabalhando, né? Que está desempregado hoje, que não tem, que para ele, infelizmente, nesse momento, tanto faz ter greve ou não ter greve, porque ele está desempregado, não consegue arrumar um emprego, uma colocação. Então a gente desprende a energia, ao invés de vibrar por essas pessoas, a gente, dentro do nosso mundo egoísta, né? A gente acaba emanando esse tipo de energia. Então acho que a mensagem ela vem bem nessa linha de sacudir o pó. Eu acho que é o pó do egoísmo, né? Sacudir esse pó da ignorância, da mesquinhez, às vezes, porque às vezes a gente é mesquinho, né? Às vezes a gente arruma confusão no mercado por nada, arruma confusão no estacionamento, arruma confusão porque alguém te fecha, porque alguém pisa no teu pé na condução.
porque às vezes a gente vai entrar naquele metrô lotado, sai aquele empurra-empurra, a gente já xinga meio mundo em pensamento. Então é o que eu falo, a gente acaba desprendendo energias para coisas inúteis, para coisas que a gente vai ficar mal ali, vai se contaminar, né? E no dia seguinte a gente não vai nem lembrar o porquê que a gente ficou com raiva na noite passada, no anterior. Muitas vezes a gente fica sem falar com determinadas pessoas durante alguns dias, né? E aí, de repente, com o tempo, a gente encontra aquela pessoa, quando é ambiente de trabalho, a gente acaba tendo que conviver com aquela pessoa mesmo assim, e muitas vezes a gente nem lembra por que não está falando com a pessoa, porque que, sabe? Então, de tão importante que é que a gente nem lembra o que foi que aconteceu. Então, a mensagem ela vem nesse sentido para a gente colocar isso nas nossas vidas, na prática, né? Então, o que eu tô... Quando alguém tem uma posição diferente de mim, a gente está num momento de eleição aí, um momento de polarização, a gente está vendo, né? Como que é difícil a gente ter ali, talvez, uma conversa sobre o tema, né? Tem alguns temas na nossa vida que é complicado a gente falar política, futebol, religião, mas a política hoje ela está muito acirrada, então às vezes a gente vê discussões, desrespeitos, às vezes até agressões físicas e verbais por conta de A ou de B. Então a gente está desprendendo, olha a energia que a gente desprende. Por quê? Porque é o nosso orgulho, querendo colocar ali a nossa... colocar não, né? Querendo impor a nossa posição, a nossa opinião, goela abaixo de quem estiver ali falando com a gente. Então essa sacudir esse pó é sacudir esse pó da ignorância mesmo, da rebeldia, sacudir o pó do egoísmo, né? Da gente querer impor aquilo que a gente acha como se fôssemos dono da razão de tudo, procurarmos sacudir isso e ouvirmos mais, né? Falarmos menos, por isso que a gente tem dois ouvidos e uma boca só, né? Então, justamente para ouvir mais do que falar, e a gente está falando muito ultimamente, ouvindo pouco, vendo pouco o outro lado, né? Só o meu lado que importa. Então, acho que diante dessas situações, diante dessas nossas dificuldades que vêm na nossa vida que não são fáceis, vamos nos recordar que são essas dificuldades que vai fazer com que a gente, primeiro, pague os nossos débitos e, segundo lugar, que vai fazer com que a gente se sinta melhor, seja a pessoa mais preparada, criando aquela casca que a gente fala, mais fortalecida, mais experiente, mais pronto para colhermos também coisas boas, né? Porque para a gente receber algumas coisas, algumas missões da divino, a gente precisa estar preparado. E esse preparo nada mais é do que todas essas condições. É mais ou menos igual ao astronauta, né? O astronauta, antes dele ir para o espaço, ele tem que ser colocado ali em diversas situações adversas, inclusive o que fazer se explodir parte do foguete, se explodir a cápsula, sair do lugar. Então, existem vários protocolos que são colocados ali diante dele para que ele se prepare para esses momentos. Então, já imaginou ele reclamar de passar por esse procedimento? Mas quando a gente vê de uma forma maior, fala, mas isso daí é que vai te preparar para quando vier uma situação, caso venha acontecer, você está preparado. E nós somos esse astronauta em treinamento na nossa vida, né? A gente está treinando, a gente está passando por essas situações, certamente por um projeto maior de vida, né? Mas temos que estar apto a vivermos em outros tipos de situações. Certo, Verinha? Assim, com certeza, né? E pegando esse gancho de que a gente precisa buscar mesmo, né, a nossa transformação, sacudir essa poeira do orgulho, do egoísmo, né? Voltando novamente aos apóstolos, que eles não ligaram, né? Eles não se preocuparam com essa questão das pessoas não estarem muitos, né? Porque nós nos preocupamos quando a gente coloca alguma foto, né, nas redes sociais, muitos likes, muito isso, muito aquilo, né? Eles não estavam preocupados com isso, né? Pelo contrário, eles estavam ali para quem tivesse ouvido de ouvir que, né, que ouvissem, né?
E nós também precisamos partir desse princípio, nos libertarmos, né? Dessa questão de, às vezes, qualquer coisinha que falam para a gente, já vem a decepção, a gente já desiste, a gente já larga de mão, a gente fala assim, isso não vale a pena. E aí eu estava lembrando daquela fábula do sapo, né? Não sei se todo mundo conhece a fábula do sapinho. Os sapinhos teve um desafio de subirem numa torre bem alta, né? Para ver quem chegava primeiro. E eles combinaram, né, esse desafio uma certa manhã na lagoa lá e foram, né? E os outros animais começaram a dar risada, né? Imagine que esses sapinhos vão subir aí essa torre, vão nada, né? E começaram a subir. E conforme os outros animais iam falando palavras negativas, coisas negativas, né? Não vão conseguir. É muito alto, o sapinho é muito pequeno, né? Cada animal falando uma coisa, né? E aí eles foram desistindo, né? Muitos já foram desistindo e caindo, né? E ficou um sapinho lá, né? E eles continuando falando, né, coisas negativas, que não ia conseguir, e o sapinho subindo, né? Quando o sapinho chegou no topo, né, que só chegou um, ele chegou lá no topo da torre, todo mundo, viva, né? Todo mundo aplaudiu, né? Aí foram ver por que ele conseguiu, mesmo com o pessoal torcendo contra, gritando, falando palavras assim que eles não iriam conseguir, eles viram que o sapinho era surdo. Então, muitas das vezes, nós temos que bancar isso mesmo, né? Nos fingirmos de surdo, fazermos de conta de que não estamos ouvindo. Porque muitos vão falar, não vale a pena. Ixi, que isso? Você vai fazer isso para fulano? Nossa, não, ele não vale isso, não. Ele não vale. Isso aí, esse serviço que você vai fazer aqui, que nem seus comentários da empresa, você está se matando pela empresa? Não vale a pena, não. Faz lá o beabá só e pronto. Mas quando que nós vamos começar a sacudir essas poeiras, né? E realmente fazer o nosso trabalho, fazer com a nossa dedicação, como o nosso irmão Lázaro, né? Que a Dani bem lembrou no dever, né? Quando que nós vamos começar a cumprir com o nosso dever? Porque você trabalhar, você fazer o seu trabalho ali, não é você ser uma grande pessoa, você está cumprindo seu dever, né? Você não está fazendo mais que obrigação. E quando que a gente vai começar a perceber isso, né? Primeiro, que é o nosso dever, né? E depois ir além desse dever, como vem o convite de Lázaro, né? A gente ir além desse dever, fazer com amor, com carinho, que vai nos dar esse vigor, né? Para a gente ficar surdo e não dar bola mesmo, né? Para essas vibrações negativas, para esses... para as críticas, para comentários, né, infelizes, que a gente escuta o tempo todo, né? Mas é muito Caxias, olha, tá sempre chegando cedo, é a última a sair, não é? E ainda chamam a gente de puxa, né? Não vou continuar aqui que vai ficar chato falar na internet, né? Ainda chamam a gente, né, de que quer ficar ali do lado do patrão, está correndo pelo patrão. Não, nós estamos fazendo o nosso trabalho, o nosso dever. E em casa, a mesma coisa, num transporte público, onde a gente perde a paciência, como bem o Alessio colocou, né? Onde a gente acaba, né, numa fila do mercado. Então, a gente precisa realmente começar a sacudir essa poeira, buscar fazer sempre o nosso melhor, buscar não ouvir, né? Porque não vale a pena, o mundo está perdido. Nossa, só maldade, só coisa ruim que acontece. E se a gente for dar ouvido, se a gente não fizer como o sapinho, nós não vamos nem começar a subir a torre, não é mesmo? Nós vamos ficar lá na lagoa mesmo, como diz o Alessio, nossa zoninha de conforto, de boa na lagoa mesmo, né? Literalmente. Nós não vamos nem sair para iniciarmos
subir, né, nessa torre. Então, precisamos realmente ler, reler, rever os nossos conceitos, tirar essa poeira, sacudir mesmo, né? Mas sacudir de fato, né? Não só passar assim, né? Como a gente faz, não, só já pensar assim, já tá bom. Não, sacudir mesmo, de fato, essa poeira, rever os nossos sentimentos, as nossas ações, os nossos conceitos, e buscar, né, essa subida nessa torre, não ligar porque as pessoas falam, que as pessoas falam que não vai dar certo, que aquilo não vale a pena. Não vale a pena você... porque hoje em dia há uma inversão muito grande de valores, né? Há uma inversão de valores, então parece que o bonito, o feio virou bonito, né? As pessoas só querem levar vantagem e passar por cima das outras e buscar sempre estar no topo, sem subir, né? Sem subir, como um sapinho. Quer chegar no topo, como diz nosso companheiro Alessio, quer ir para o céu, mas não quer morrer, né? Não quer passar pelas dificuldades, não quer passar né, pelas situações de aprendizado. Então, nós queremos já o resultado, não queremos construir nada, não queremos passar pela caminhada, mas que a gente retire realmente essa poeira, esse pó, que a gente busque essa nossa transformação e o amor, né? E é pelo amor, porque amar a nossa profissão, amar ali, não importa o que estamos fazendo ali para levar o nosso pão dentro de casa, amar aquele trabalho, se não está bom, se não está satisfeito, buscar, né? Buscar um estudo, buscar uma nova profissão, buscar um novo meio, mas enquanto estiver, né? Fazer o nosso melhor, amar o nosso serviço de casa, amar os nossos entes queridos, mas de uma forma de que a gente, é claro que a gente ainda não ama como Jesus, né? Mas a gente pode começar, né? Pode começar essa prática no nosso dia a dia, nessas situações, nos nossos projetos, se doar mesmo, né? Até mesmo no nosso trabalho, assim, na nossa doutrina, né? Aquela doutrina que escolhemos, seja ela qual for, participar com amor, com carinho, com vontade, né? Com dedicação. E, não vale a pena isso, não vale sim, eu vou fazer, vai valer muito a pena, porque nós sabemos que a gente também contagia, né? Nós vamos entrar numa vibração. É por isso que eles falam para a gente estar sempre numa vibração de luz, de carinho, de amor, porque essas vibrações são sentidas pelo outro. Então, quando eu estou numa vibração ruim, todo mundo sente. Mas também quando eu estou numa vibração boa, as pessoas também vão sentir. Então, essa vontade da gente querer fazer, isso vai contagiar outros. E aí a gente não vai ser só um, seremos muitos, né? E aí vem aquela história, né? Sozinho eu chego mais rápido, não é isso? Mas junto nós vamos mais longe, não é mesmo? Não é mesmo, Dani? É verdade, Verinha. E essas palavras que você disse agora, lembrei de um exemplo de uma pessoa muito querida minha, que ela nunca teve oportunidade de fazer uma faculdade. Aí surgiu uma oportunidade dela fazer a faculdade, oferecer um desconto que cabia no orçamento dela, e ela se inscreveu para fazer o curso de pedagogia, para ser professora também. Então, no início, muitas pessoas falavam assim, ela falava, Dani, será que eu me inscrevo? Eu falei, não, vai, se inscreve sim, vai dar certo. E teve outras pessoas que conviviam perto da gente que falavam assim, quando ela saía de perto, você acha que fulana vai conseguir? Não vai conseguir. Cuidar de casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, ainda trabalha aqui. Olha, ela não vai passar do primeiro semestre. Deixa com essas palavras. Deixa chegar o período das provas que ela vai desistir no primeiro semestre. Eu pensava,
com fé em Deus, ela não vai desistir. E ela foi tão perseverante, olha que passou a pandemia, e ela ali com dificuldade, cuidando de casa, marido, trabalho, estudo, e graças a Deus, hoje ela já está no penúltimo semestre, fazendo o estágio dela de pedagogia. No fim do ano, se Deus quiser, ela termina. É a história do sapinho que você falou. Já pensou se ela tivesse dado ouvido no início aos que não estavam torcendo por ela? Ela tinha desistido do curso e não teria ido em frente. Graças a Deus, ela foi como sapinho surdo, e se Deus quiser, em dezembro, no fim do ano, ela já vai se tornar uma colega sua, Verinha, uma professora também, que ela está muito feliz. Então, eu pego muito esse exemplo dessa pessoa querida que eu gosto, porque é uma pessoa perseverante, e não só nesse exemplo da faculdade, mas em outros exemplos também, tanto na vida pessoal. Ela conversa muito comigo, ela faz igual o sapinho, dá uma de surda, vai em frente, e todo dia ela sacode a poeira, o pó dela, levanta e dá a volta por cima. Eu gosto muito dela, é uma pessoa assim que você conversa, que é uma pessoa muito iluminada, simples, mas muito iluminada mesmo. E é bom conviver com pessoas assim, não é, Alessio? Não tenha dúvida, né, Dani? Como é bom, né? Tá convivendo com pessoas que nos colocam para cima, que são exemplos para a gente, né? O problema é que muitas vezes a gente, ao invés de acompanhar aquele que está lá em cima, a gente quer puxar ele para baixo, né? Para que fica todo mundo ali ruim, numa situação ruim, né? Às vezes a gente não quer melhorar e ficar bom igual o outro, a gente quer que todo mundo fique ruim igual nós, né? Para a gente não passar de preguiçoso, de uma pessoa que não se esforça muito. Infelizmente, é assim que a maioria de nós ainda pensa, né? Mas é contagiante, né? Contagiante a gente mirar nesses exemplos que puxa a gente para cima. E o importante é que a gente tenha o Evangelho que nos traz toda essa elucidação nesses momentos de dificuldade. Inclusive, no capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, né? Nos traz bastante exemplos lá em relação a esse momento de quando a gente estiver diante de uma situação dessa, que às vezes a gente está bem, a gente está visualizando algo maior lá na frente, a gente está fazendo o nosso trabalho, a gente está fazendo o nosso estudo, e vem pessoas querendo nos colocar água no chope, como dizem, né? Querendo desandar a maionese, querendo gorar, né? O nosso papel ali, a gente tem que lembrar dessa situação, dessa mensagem de hoje, que é a gente ter compaixão, né? Ter misericórdia por essas pessoas também, porque aqui ensina também a gente não procurar entender o momento de cada um, né? Então, por mais que a pessoa, às vezes, ali, ela tenha, às vezes até com boas intenções, né? Às vezes não é maldade, às vezes não é inveja, às vezes é que a pessoa ela tem uma limitação com base naquilo, na experiência de vida da pessoa que teve, né? Então, às vezes, uma pessoa que está mais negativista, que é tipo de pessoa que quando está sol não vai fazer determinada coisa porque está muito quente, quando está chuva não faz determinada coisa porque está chovendo, quando está frio não vai fazer determinada coisa porque está frio. Então, o problema não é a temperatura, o problema é a pessoa, né? Então, a gente tem, quando se deparar, a gente tem que entender, né? Procurar não discutir, procurar não deixar ser contaminado. A Verinha falou o exemplo do sapo que era surdo. Às vezes a gente, além de surdo, é bom ser mudo também, né? Porque quando a gente não pode falar algumas coisas, também é interessante, também faz parte da nossa evolução, né? É deixar de falar muitas coisas, né? O problema é que para deixar de falar, a gente tem que deixar de pensar, né? Porque a boca ela é só a ferramenta daquilo que a gente pensa. E para a gente parar de pensar coisas ruins, né? Respostas atravessadas, sermos mal educados, sermos grosseiros, sermos tudo isso, nós temos que mudar o nosso chip lá no início, lá na cabeça, né? Então a gente tem que procurar pensar coisas melhores, sermos mais complacentes, ter mais compaixão, né? Com aqueles que ainda
passam por esse tipo de transformação. Às vezes a gente está nessa doutrina maravilhosa que nos elucida, que nos acalma, que nos explica, né? Que nos tira esse véu, né? E nos traz ali a luz, a verdade para o nosso caminhar, e a gente acaba se fortalecendo, acaba tirando de letra determinadas situações adversas nas nossas vidas, e aí muitas vezes a gente pensa que os problemas foram acabando. Não, os problemas continuaram da mesma forma. A gente é que mudou, a gente é que vê os problemas de uma outra forma, de uma forma mais fortalecida. Às vezes o problema é até mais grave do que era antes, mas a gente, com a nossa postura, com a nossa evolução, a gente lidar melhor. E por que a gente faz isso? Porque a gente está tentando praticar isso que a gente vai estudando, né? Que a gente vai vendo aqui, essas mensagens de Emmanuel maravilhosas, as nossas reuniões na Casa Espírita, né? Ou em qualquer lugar que a gente vá, que se fale de Jesus, que se fale das suas obras, dos seus exemplos, dos seus ensinamentos, e de outras religiões também. Então, todas as ferramentas, elas estão hoje ao nosso alcance. Basta a gente querer sintonizar, né? Às vezes a gente está com o rádio ali ligado, e a escolha ali é livre. Com qual eu vou me sintonizar é eu que escolho. E cada estação que eu sintonizo tem uma consequência, né? Gera uma consequência daquilo que eu sintonizei. Então a gente precisa se livrar dessas mágoas, sermos misericordiosos com essas pessoas, tomar cuidado para que também, quando nós estivermos do outro lado, será que é eu que não estou gorando o avanço de alguém? Será que é eu que, às vezes, eu quero ajudar uma pessoa e acabo desaconselhando a ir para um outro caminho? Porque não é porque não deu certo para mim que não tenha dado certo para outras pessoas, né? Quem sou eu para a gente falar o que vai acontecer, o que não vai acontecer, se vai ou se não vai na vida do outro? A gente não sabe de toda a história da pessoa, né? Não sabe o que está preparado para ela. Então a gente tem que olhar esses dois pontos, né? Sermos misericordiosos com aquele que nos queiram gorar, e nós também tomarmos cuidado para não gorar a vida de ninguém, para não atrapalhar. Acho que a gente precisa auxiliar, servir. Qualquer pessoa que queira, né, nos pedir conselho, pô, eu não sei se eu faço isso, eu faço aquilo, fala, só tem uma das frases que a gente ouve, é que a gente só se arrepende daquilo que a gente não fez, né? Porque se a gente não fazer aquilo que a gente quer, a gente nunca vai saber se daria certo ou não. E aí vem o arrependimento. Deveria ter feito, mas muitas vezes é tarde. Então já vou passando aí para a Verinha fazer aí já a partir para suas considerações finais. Depois traz para mim de volta que a gente manda para a Dani. Realmente, né? E uma das coisas que a gente fala aqui sempre, né? Toda noite, toda quarta-feira, como o tempo passa, né? E se a gente não aproveitar, né, realmente valorizar esse tempo, né, a gente vai, talvez, às vezes, até perder a oportunidade dessa encarnação e vai saber quando outras, né, quando outra teremos, né. Tem um trecho aqui o livro é sensacional e o texto também, né. O Pão Nosso, ele é muito gratificante de se ler, né, as mensagens de Emmanuel. E na noite de hoje tem um pedacinho assim, que diz assim no finalzinho, no último parágrafo, há muito por fazer na edificação espiritual. Olha que Emmanuel está nos dizendo, né? Que há muito que a gente tem que fazer, né? Quer dizer que nós estamos bem longinho, né? Do mundo, né? Porque o mundo ainda, nós estamos no mundo de prova e expiação e vamos para a regeneração. E há muito ainda o que fazer. E de ti mesmo, ou seja, de nós também, né? Porque o mundo ele não vai se transformar sozinho. Nós vamos também que nos transformarmos, né? Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Ou seja, para a gente realmente não ficar guardando, né? Não ficar guardando mágoa, ressentimento, rancor. Ai, fulano falou, fulano disse, ciclano não sei o quê. Não, vamos partir sempre para uma nova oportunidade, vamos, no outro dia, é um novo dia, é um recomeçar, sempre, né? Sempre um recomeçar, porque sacudir a poeira, né? Também é isso, né? É um recomeço, né? Que a gente nos dê essa oportunidade, não vamos nos sentir também
aquela pessoa que não é capaz, né? Que não somos capazes, somos, temos dentro do nosso evangelho, da nossa doutrina, muitas ferramentas para que a gente consiga, né? Essa transformação e se sacudir essa nossa poeira, que muitas das vezes acontece algumas coisas, sabemos que não é fácil, mas é uma doutrina maravilhosa que nos dá essas ferramentas. O Alessio mesmo comentou uma, né, que é o Evangelho no Lar, temos as orações, temos os amigos, temos as leituras maravilhosas, edificantes, temos o nosso trabalho espiritual, quer dizer, nem é trabalho, né? Temos a nossa casa, seja qual for a doutrina também que formos escolher, todas elas levam o amor de Deus, o nome da paz, pede para a nossa transformação, né? Faz esse convite. E para encerrar, que o Alessio já deve estar olhando para o relógio, né? Esse texto ele vem de encontro também, na minha visão, do semeador, né? Aquela parábola do semeador. E Jesus ele veio justamente sacudindo a poeira, né? Ele não veio preocupado com A ou B, porque se ele tivesse preocupado também, ele nem iria encarnar, né? Então veja que o próprio Jesus, ele não só disse para os apóstolos sacudir a poeira, como ele mesmo também. Ele mesmo também sacudiu. Ele ia nos lugares, ele ia falar com as pessoas, ele foi falar com o pessoal do Sinédrio, os fariseus, os saduceus, todo aquele povo, e aqueles que não quiseram ouvir também, ele também sacudiu a poeira, né? E ele nos deixou essa parábola maravilhosa, né? Como tantas outras, né? Que saiu a semear, né? Ele sacudiu a poeira e saiu a semear, sabendo, né? Que umas sementes iam cair no pedregulho, outras iam cair na areia, como o próprio diz a parábola, né? Do capítulo 17, né? Do Sede Perfeito, e outras caíram nos espinhos, mas que muitas caíram em terra férteis e deram frutos. Então, é essa parte que a gente deve pegar para nós, né? Não se preocupar com aquele que está falando coisas negativas, com aqueles que não estão prontos, talvez, a nos ouvir, aqueles que não querem, mas fazer para aqueles que querem, não é? Aqueles que estão prontos, aqueles que estão na mesma sintonia, com a mesma vontade. Se vamos fazer algum projeto no nosso trabalho material, tem A ou B que não vão querer, mas vai ter o C e o D que vão. Então, vamos fazer com aqueles que querem. Na nossa casa, na nossa doutrina, sempre nós vamos encontrar aqueles que estão dispostos, né? A nos ajudar, a ir junto com a gente, a caminhar. Então, vamos fazer como essa parábola. Vamos semear. E aqueles que estiverem conosco, né? Que vão nos fortalecer, que vão agregar, a gente abraça. Aqueles que não irão nos agregar, paciência, né? A semente foi lançada, como o próprio Jesus nos recomendou, né, nessa parábola. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que a gente sempre tenha força, perseverança de estar sempre sacudindo as nossas poeiras, que, olha, não são poucas, né? Não são poucas. Obrigado, e eu passo a palavra para o Alessio. É isso aí, nós que agradecemos, Verinha, pelos seus esclarecimentos sempre. E é isso aí, a gente precisa lembrar, você me fez lembrar lá do capítulo 12, né? Amai os nossos inimigos. Primeiro item, pagar o mal com o bem, né? Então é a gente não retribuir, a gente não agir daquela forma, como nos diz também o capítulo 11, né? Amar o próximo como a si mesmo. É a gente fazer aos outros ali aquilo que a gente quer que faça com a gente, né? Então a gente tem que pagar o mal com o bem quando vier algum tipo de provocação que a gente recebe, né? Seja no trânsito, na condução, dentro de casa, no trabalho, seja lá onde for, até nas casas espíritas, né? Que também são pessoas que estão lá, né? Como cada um de nós. Então,
vem chumbo de todo lado, né? Então a gente precisa lembrar desses conceitos, né? Desses, mais do que os conceitos, os exemplos que Jesus nos trouxe, nos deixou, né? É pagar o mal com o bem, é ser misericordioso, sermos complacentes, termos compaixão, sermos mais humildes. Não é fácil, mas é possível. E só é possível se a gente der o primeiro passo. Esse tema me lembrou também essa questão de sacudir a poeira, né? Não sei se eu já contei aqui, mas serve de exemplo para a gente, principalmente quando a gente está com aquele problema que a gente acha que não tem solução, que a gente não acredita, que a gente acha que a gente está amparado, e muitas vezes a gente tem que fazer da dificuldade a nossa salvação. E isso me lembra uma história de um menino que estava andando pela fazenda lá, muito grande, tudo longe, e vê um buraco bem grande, né? Que alguém cavou um buraco ali, deixando as terras de lado. Criou-se um buraco bem grande e um cavalo machucado lá dentro, né? E era um buraco um pouco fundo e o cavalo não conseguia subir. Ele tentava subir, não conseguia subir. E pelo jeito já devia estar bastantes dias ali, fraco já, quase morrendo. E o menino fraco, né? Não conseguia pegar, não conseguia puxá-lo. Foi atrás de uma corda, tentou colocar para fazer de alguma forma, desceu lá para tentar amarrar e puxar, mas não tinha força, enfim. Aí ele não conseguia de jeito nenhum, o cavalo já ali quase morrendo, já fraco, deitado. Ele começou então a querer abreviar o sofrimento do cavalo, começou a jogar a terra de volta, já enterrando o cavalo. E quando ele estava ali quase totalmente já coberto pela terra, né? O cavalo ele surge com a sua força, dá uma sacudida na poeira, né, na terra, e fica um pouco mais alto por causa daquela terra que foi jogada. Aí o menininho entendeu, falou, opa, talvez essa terra que vai fazer com que salve. Então, quanto mais terra ele jogava em cima do cavalo, mais ele sacudia e mais alto ele ficava, até que ficou no plano para que o cavalo conseguisse sair daquele buraco. Então, perceba que na nossa vida, muitas vezes, é assim também, né? É muita gente jogando areia em nós, jogando terra, jogando pedra. Então, vamos juntar tudo isso, fazer uma massa e construir o nosso castelo. É assim que a gente ouve, é assim que a gente deve fazer, né? Agradeço a oportunidade de todos aqui. Agradeço a oportunidade de estar com a Dani mais uma vez, a Verinha, que recebam aí um lindo buquê, né, de rosas multicoloridas, repleto de paz, amor e luz a todos vocês, a todos aqueles que nos assistem e nos acompanham, seja ao vivo ou seja gravado. Agradeço, gente, até a próxima. E eu passo para você, Dani, que faça suas considerações e nos abrilhante ainda mais com as suas vibrações, ok? Isso mesmo, né? Um exemplo que vê assim na minha mente agora, que todo dia, antes de dormir, devemos sacudir o pó, né? Não o pó da roupa, mas o pó do nosso espírito, dos pensamentos negativos, o pó do nervoso, da mágoa, sacudir tudo, jogar fora, dormir, no outro dia levantar, que temos mais uma oportunidade, né? E seguirmos em frente. E assim vamos fazendo as nossas vibrações de hoje, agradecendo a Deus, a nosso Divino Mestre Jesus, agradecendo a Virgem Maria, aos nossos irmãos de luz que sempre está conosco, por mais uma oportunidade de aprendizado. E assim vamos vibrar muita luz, muito amor a todo o nosso planeta, a todo o nosso universo. Vamos vibrando muito amor também ao nosso Brasil, aos nossos governantes. Vibremos muita luz, muito amor, muita saúde em cada lar, a cada pessoa que perdeu um ente querido essa semana. Que nosso Senhor Jesus console e ampare o coração de todos. Vamos vibrando muita luz, muito amor a todos os animais. Vamos vibrando por nós mesmos, de acordo com a nossa necessidade, nosso merecimento, e vamos deixando as vibrações em aberto para que os irmãos de luz possam auxiliar aqueles que mais necessitam, de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E agradeço a Lécio, agradeço a Verinha, agradeço aos irmãos de luz também por mais uma oportunidade de estarmos aqui
em aprendizado e uma conversa tão gostosa. E sempre que quiserem, podem me convidar que eu estarei presente, e agradeço a todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir em outro horário também. Tenha uma boa noite e fique na paz de Jesus. Graças a Deus, viu, Alessia? Lá em rede nacional já, né, liberou geral, então vamos chamar o tempo todo, né, Alessia? Aproveita aí, Verinha. Com certeza. Nós vamos agradecendo demais a oportunidade, agradecendo os companheiros que estiveram aqui conosco, os que entrarão no programa gravado. Eu agradeço demais a oportunidade desse estudo, da companhia de vocês, Dani, Alessio, os companheiros, e que Jesus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com Deus. Amém. Até a próxima. Amém. Obrigado. Até a Boa noite. próxima. Tchau. Estão falando gratidão, né? Nós é que agradecemos, né? A gratidão é nossa. Com certeza. É tudo nosso.